Você é um segurança de balada. Na sua cabeça, o trabalho parecia simples: ficar na porta, cruzar os braços e impedir a entrada de quem não tivesse convite ou estivesse alterado. Uma presença imponente resolveria tudo. Mas na primeira noite, essa ilusão se desfaz. Antes mesmo da meia-noite já tem confusão. Um grupo tenta entrar sem pagar, e quando você barra, começam as provocações. Chamam você de gorila, de animal, de muralha sem cérebro. Você tenta manter a calma, mas por dentro sente a pressão subir. Não há treinamento de verdade, ninguém explicou como reagir. Só disseram: aguenta firme. Quando os ânimos esquentam, colegas veteranos aparecem para segurar a situação. Você percebe que sozinho não teria dado conta. Dentro do salão, a música ensurdece qualquer sinal de briga. Você é chamado porque um cliente reclama que foi empurrado. Quando chega, já não são 2, mas 6 se batendo. Tenta separar, mas um cotovelo acerta seu rosto. Outro te empurra contra a parede. Você aprende rápido que não existe neutralidade. Se não agir com firmeza, será engolido. Ao tentar puxar um para fora, outro amigo dele vem pelas costas. A multidão não vê você como trabalhador, mas como inimigo que estraga a diversão. E a humilhação de levar um soco na frente de todos sem poder revidar com a mesma violência corrói. Os veteranos contam histórias para te assustar. Um novato que tentou bancar o herói foi derrubado no chão, chutado por 3 bêbados, saiu direto para o hospital. Outro não voltou depois da primeira semana porque ficou com medo de morrer. Você sente que agora faz parte de um jogo sujo, onde a regra é sobreviver até o amanhecer. O dono da casa noturna aparece apenas para cobrar que não deixe a festa parar. Não importa se você sangrar. O que vale é que o caixa continue cheio. No final da noite, o corpo está exausto, a camisa suada, os braços doloridos. Mas o pior é a mente. A sensação de que cada pessoa que entra pode ser a faísca para a próxima confusão. Você não dorme direito quando chega em casa. Fica revivendo cada empurrão, cada xingamento. A ficha cai. Ser segurança de balada não é intimidar do lado de fora. É ser o muro de carne e osso que aguenta sozinho o peso da violência gratuita da madrugada. E isso foi só a primeira noite. Você aprende rápido que o verdadeiro perigo não vem do bêbado que tropeça no balcão, mas dos drogados que entram na casa como bombas relógio prestes a explodir. O álcool já tira a noção das pessoas, mas as drogas elevam a agressividade para um nível quase incontrolável. Você vê caras com pupilas dilatadas, suando frio, tremendo como se tivessem febre, e ainda assim com uma energia que parece não acabar nunca. Quando uma briga começa, você corre para separar, mas percebe que não adianta segurar o braço ou prender pelo pescoço. O sujeito não sente dor, não perde força, não reage como um ser humano comum. É como tentar controlar um animal enlouquecido. Você usa todo o peso do corpo, mas ele continua vindo, continua socando, continua gritando sem parar. Um colega conta de uma noite em que tentou conter sozinho um rapaz de menos de 70 quilos, mas parecia que estava enfrentando 5 homens ao mesmo tempo. O cara estava sob efeito de cocaína, levou 2 socos no rosto, caiu, bateu a cabeça e, mesmo assim, se levantou em segundos como se nada tivesse acontecido. Outro veterano fala de uma situação em que um sujeito dopado travou uma chave de pescoço nele e simplesmente não soltava. Foi preciso 3 seguranças juntos para arrancar o cara de cima. E mesmo assim ele ainda mordia e tentava arrancar pedaços de pele com os dentes. Você escuta essas histórias e entende que não existe previsibilidade. A qualquer instante, alguém aparentemente calmo pode surtar, e você será a primeira barreira entre ele e o resto da multidão. A balada continua tocando. As luzes piscam, e ninguém percebe o risco real que corre. Para os clientes, é apenas diversão, mas para você, cada rosto pode esconder um pó branco no bolso ou uma pílula engolida minutos antes. Você sabe que se errar na abordagem, pode acabar esfaqueado, perfurado por uma garrafa quebrada ou esmagado pela força descontrolada de alguém em transe químico. Não há como prever. O sujeito que agora dança sorrindo pode ser o mesmo que em 10 minutos vai estar quebrando tudo, jogando mesas, chutando cadeiras e atacando qualquer um que cruze o caminho. É como viver em alerta constante, sem um segundo de descanso. O público acredita que segurança é aquele cara enorme que segura todo mundo com facilidade. A realidade é que até os maiores sofrem. A droga tira a lógica, tira a dor, tira o limite. Você segura um homem e sente como se estivesse tentando parar um carro em movimento apenas com as mãos. O medo maior não é o golpe que você vê chegando, mas o que aparece do nada.
quando o drogado simplesmente decide que vai te destruir. Ninguém ali dentro sabe, mas cada noite para você é uma roleta russa, e a bala pode disparar a qualquer momento. Quando a confusão estoura dentro da balada, não existe a ideia de luta justa. Não é um contra um, não é um duelo isolado que pode ser contido em segundos. São grupos inteiros se atacando ao mesmo tempo, mesas virando no chão, copos voando pelo ar, cadeiras usadas como armas improvisadas. A música continua alta, o DJ nem sempre percebe o que está acontecendo, e em segundos, você e seus colegas estão cercados por dezenas de corpos em fúria. Não importa o tamanho da sua força, o número sempre joga contra. E pior, enquanto tenta separar os brigões, ainda precisa se defender da multidão em volta que não está envolvida, mas que aproveita a confusão para empurrar, gritar e jogar bebida em cima de você. Os celulares aparecem em todos os cantos. Cada movimento seu é filmado por alguém que não está interessado em mostrar o contexto, apenas em registrar o segurança agarrando alguém pelo pescoço ou derrubando no chão. Não aparece o soco que você levou antes, nem a garrafada que quase abriu sua cabeça. Na internet, o vídeo será só mais um exemplo de brutalidade dos seguranças. E enquanto isso, dentro do olho do furacão, você continua tentando separar 10 pessoas que querem se matar, muitas vezes sem nenhum reforço policial ou equipamento de proteção. Histórias de colegas circulam nos bastidores e funcionam como alertas. Um deles, em Curitiba, precisou entrar no meio de uma briga que começou com 2 homens e, em segundos, virou uma confusão com mais de 20. Saiu com 3 dentes quebrados, costelas trincadas e um corte profundo no braço por causa de uma garrafa quebrada. Outro, em Goiânia, ficou com o rosto desfigurado depois de ser pisoteado quando a multidão se voltou contra a equipe de segurança. Há ainda quem tenha perdido a visão de um olho por causa de estilhaços de vidro arremessados durante um tumulto. Esses casos não são exceção, são rotina em lugares lotados onde o álcool e a droga comandam o comportamento. O medo maior não é só apanhar, mas ser linchado. Quando a raiva coletiva decide que o culpado é a segurança, não há argumento que resolva. A multidão se torna um monstro de várias cabeças e você é o alvo. Em segundos, dezenas de braços e pernas caem sobre seu corpo. Socos e chutes vindos de todos os lados. Puxões de cabelo, cuspidas. Muitos já caíram no chão e foram chutados até perder a consciência. E só não morreram porque colegas conseguiram arrastá-los para fora, carregados como sacos de batata. A sensação de estar no meio de uma arena onde todos querem ver sangue não é exagero. No final, quem olha de fora enxerga apenas uma noite de diversão interrompida por uma briga. Mas para quem está dentro, a experiência é a de entrar em guerra sem armas, com a obrigação de enfrentar sozinho uma multidão que não hesita em transformar você em alvo. Cada briga de multidão é um teste de sobrevivência, um lembrete cruel de que basta um estalo errado para a festa virar massacre, e que os seguranças sempre serão os primeiros a sangrar. As histórias que circulam nos bastidores do trabalho de segurança em baladas não são exageros inventados para assustar novatos, são fatos documentados que mostram como cada turno pode ser o último. Em São Paulo, no ano de 2014, o segurança Kleber Renato Moreira foi morto com um tiro no abdômen, em frente a uma casa noturna no bairro de Moema. Tinha apenas 33 anos e trabalhava na portaria quando um homem que tentava entrar à força sacou uma arma. Kleber tentou barrar e foi executado diante de colegas e clientes, caindo na calçada enquanto a festa continuava lá dentro. O caso ganhou destaque por alguns dias nos jornais, mas logo desapareceu da memória coletiva. Para quem trabalha na noite, ficou como um aviso sombrio. Basta uma discussão na porta para a vida acabar em segundos. Em Fortaleza, no ano de 2019, Francisco das Chagas, de 34 anos, trabalhava como segurança na saída de uma boate, quando uma briga começou entre 2 grupos. Ao tentar intervir, foi alvejado com 3 tiros a queima-roupa. Não houve chance de defesa, não houve tempo para reação. Francisco morreu ali mesmo, diante de clientes que corriam em pânico. O atirador fugiu, e a cena ficou marcada para os colegas que ainda hoje lembram do corpo deitado no asfalto, enquanto a sirene da polícia chegava tarde demais. Era um profissional que buscava apenas sustentar a família, mas pagou com a vida por estar no lugar errado na hora errada. No Rio de Janeiro, em 2022, a tragédia se repetiu em Copacabana. Um segurança tentou impedir a entrada de um grupo armado que insistia em entrar sem pagar. A discussão aumentou.
o grupo recuou e, minutos depois, voltou atirando. O segurança foi baleado na cabeça diante de todos. O caso virou estatística. Mais uma morte na madrugada carioca. Para os que trabalham em casas noturnas, ficou a sensação de que não há como vencer. Você é sempre alvo fácil, sem colete, sem arma, sem proteção. O simples ato de cumprir a ordem de não deixar alguém entrar já pode significar a própria execução. Esses casos confirmam que não é exagero quando se diz que a morte ronda a cada turno. Em qualquer cidade do Brasil existem relatos parecidos, mas a maioria nunca chega ao noticiário. São seguranças esfaqueados ao tentar apartar brigas, outros que levam garrafadas fatais, alguns que são perseguidos na saída da balada por clientes vingativos. Muitos nomes não viram manchetes, mas se acumulam como histórias contadas em silêncio entre a própria categoria. Para quem trabalha, a pergunta nunca é se haverá risco, mas quando e de que forma ele vai aparecer. Mesmo nas noites em que não há ferimentos físicos, o estrago acontece por dentro. A mente vai sendo corroída aos poucos, como uma ferrugem que não dá trégua. Você não é visto como alguém que está ali para proteger, mas como o vilão da diversão, o obstáculo entre o cliente e a noite perfeita que ele acha que merece. Ser xingado, cuspido, ameaçado e empurrado se torna rotina. E com o tempo isso cria uma camada grossa de rancor e desconfiança. A sensação constante é de estar cercado de inimigos, mesmo quando não há briga acontecendo. Cada risada pode soar como provocação, cada olhar pode ser interpretado como desafio. Aos poucos, você deixa de relaxar até mesmo fora do trabalho, porque a tensão do ambiente noturno passa a moldar a forma como enxerga o mundo. O estresse se acumula e gera sintomas invisíveis. Muitos desenvolvem paranoia, vivem olhando para trás na rua com medo de serem seguidos por alguém que foi expulso semanas antes. As crises de ansiedade aparecem na madrugada, quando o corpo deveria estar descansando, mas a mente revive cada briga, cada ameaça, cada rosto marcado pelo ódio. O sono nunca é profundo, sempre interrompido por sobressaltos, e logo o organismo começa a falhar. Depressão se torna comum, assim como um cansaço que não passa. Não importa quantas horas você tente dormir. Histórias de colegas se multiplicam. Um veterano que não aguentava mais a pressão começou a beber após cada turno para conseguir relaxar. No início era só uma dose, depois virou uma garrafa inteira, até que o álcool destruiu sua saúde e o afastou da família. Outro, incapaz de desligar o instinto agressivo que o trabalho exigia, passou a brigar na rua e em casa, como se estivesse ainda dentro da balada. Acabou perdendo amigos, relacionamento e qualquer chance de reconstruir a vida fora da noite. Há também aqueles que simplesmente se isolam, não frequentam festas, não confiam em ninguém e acabam vivendo uma existência solitária e amarga. O ambiente molda a identidade de quem fica muito tempo nele. O uniforme pesa como se fosse uma segunda pele que nunca sai, mesmo fora do expediente. Você começa a falar mais alto, a andar sempre em alerta, a desconfiar de estranhos no mercado ou no ônibus. Pequenos gestos de clientes hostis viram lembranças constantes, como cicatrizes psicológicas que não se fecham. E a pior parte é perceber que o desgaste não é reconhecido. Para os donos de balada, você é apenas uma peça substituível. Alguém que pode ser trocado a qualquer momento se não aguentar a pressão. O resultado é uma vida moldada pela violência e pela desconfiança, onde o psicológico apodrece em silêncio até não sobrar mais nada do que você era antes de começar a trabalhar na noite. Depois de tudo o que o corpo e a mente suportam em cada turno, a sensação ao final do mês é de revolta. O salário que cai na conta não chega nem perto do preço que você paga com a própria saúde. O risco de morte é constante. As agressões físicas e verbais fazem parte da rotina e o trauma psicológico se acumula noite após noite. Mas a recompensa é uma quantia baixa sem direito a seguro de vida, sem plano de saúde, sem qualquer benefício que amenize o peso da profissão. Você coloca a pele em jogo e recebe como se fosse apenas mais um funcionário descartável, substituível a qualquer momento por outro desesperado em busca de dinheiro. Muitos largam a função porque não conseguem mais sustentar o corpo mutilado. Há seguranças que saíram com joelhos destruídos, costas comprometidas, dentes quebrados, cicatrizes profundas que nunca cicatrizam por completo. Outros se endividam porque o dinheiro mal cobre despesas médicas e remédios depois de agressões sofridas no trabalho. E quando não conseguem voltar à ativa, são esquecidos. Não existe indenização.
Não existe apoio, apenas o silêncio da noite seguinte, que continua funcionando como se nada tivesse acontecido. A balada abre no dia seguinte e o mundo segue, mas o segurança ferido fica para trás. Histórias se repetem. Homens que depois de anos enfrentando violência se veem sem perspectiva, sem família, sem estabilidade. Alguns voltam para a vida de subempregos, outros caem em vícios, muitos desaparecem sem deixar rastro. Não há carreira longa, não há plano de crescimento. É um ciclo de desgaste e substituição. Para o dono da casa, o importante é que a festa siga, que a pista encha, que o caixa feche alto. O corpo que apanhou na porta na noite anterior não tem valor nenhum quando amanhece. O contraste é brutal. De um lado, clientes que gastam fortunas em garrafas de champanhe e drogas dentro da casa noturna. Do outro, trabalhadores que enfrentam esse mesmo público, arriscando a vida por um salário que não paga nem metade do risco real. No fim, trabalhar como segurança de balada significa colocar o corpo à prova todas as noites, sem ter nenhuma garantia no dia seguinte. Significa ser o primeiro a levar o soco e o último a receber reconhecimento. A recompensa nunca chega, porque o máximo que se consegue nessa profissão é sobreviver ao próximo turno.